E aí, meus queridos amigos, aqui é o Renato Batista e hoje eu vou trazer para vocês uma análise sobre a entrevista do ministro Sérgio Moro ontem no programa Roda Viva. O negócio foi parar nas trending topics do mundo, teve hashtag Moro Herói Nacional, teve hashtag dos petistas, enfim, foi o assunto da noite de ontem e eu vou trazer aqui uma análise para vocês. Mas antes eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal do MBL. Bom, vamos começar primeiro pela repercussão que teve a entrevista dele na internet, né? Primeiro que os petistas começaram a lançar uma hashtag falando mal do Moro e etc. Porém, né, eles foram surpreendidos com uma horda aí de apoiadores do ministro, que hoje é a figura mais popular do Brasil, mais popular até do que o presidente Jair Bolsonaro, e essa hashtag tomou aí o Twitter, a internet, e foi parar nos trending topics do mundo. Outro ponto do programa que foi bastante comentado foi a atuação dos jornalistas, porque ontem estava estreando a jornalista Vera Magalhães, que é do Estadão, fazia parte da Jovem Pan, do programa 3 em 1, estreando como âncora do programa. Bom, além dela, ela trouxe ali de convidados de outros jornalistas para entrevistar o ministro Moro, Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, um jornalista da Folha, uma jornalista da Piauí e outra jornalista do Estadão. E muito se criticou, como já era esperado também das hordas bolsonaristas, de que os entrevistadores estavam ali para julgar o Sérgio Moro, que não deixavam ele responder, que ficavam replicando as respostas dele, que ficavam pressionando ele de uma maneira não muito gentil. Bom, isso a gente já esperava que as críticas deste lado viriam desta maneira. Olha, se eu concordo ou não com isso, eu particularmente não concordo com esse tipo de jornalismo que tenta pressionar o entrevistado, que fica de uma maneira ali replicando as respostas do entrevistado, e não aquele jornalismo que faz de forma elucidativa, né, como a gente tinha antes. A gente vê que desde 2014, principalmente, esse modelo veio tomando conta, né, das entrevistas com políticos, com candidatos a presidente, né, essa forma de tentar colocar ele sempre na parede, de tentar buscar uma contradição à força. Eu particularmente não acho que essa é a melhor forma de entrevista, prefiro que seja feita tudo de uma maneira mais elucidativa, mais cortês, por que não? O segundo ponto que foi mais comentado foi sobre a relação do ministro Moro com o presidente Bolsonaro, se o ministro deveria comentar algumas críticas que a imprensa faz ao Bolsonaro, se o ministro deveria comentar as respostas que o Bolsonaro, o tratamento que o Bolsonaro dá à imprensa, se o ministro deveria comentar alguns casos de corrupção que acontecem no governo, e teve gente que se surpreendeu, né? Teve gente que acha que o ministro deveria apontar os erros do governo e como ele é considerado um arauto da moralidade, do combate à corrupção, deveria sim apontar ali algumas coisas estranhas que estão acontecendo nesse governo, né? Para não dizer outra coisa, como o caso do Fábio Van Garten na Secom, como o caso do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que até hoje permanece no governo, como o caso do Onyx Lorenzoni, enfim, o Moro foi chamado ali para apontar o dedo ali, para dar sua opinião sobre esses casos, mas ele se esquivou de todas as maneiras. Quando questionado sobre a atuação do Roberto Alvim, o Moro preferiu não dar a sua opinião ali, disse que ele também não deveria dar uma opinião pública sobre isso e que as opiniões que ele tinha, ele dava diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Ele também foi questionado sobre o caso da censura aquele especial bobo do Porta dos Fundos, mas que foi censurado de fato, e ele também, outro caso aí grande, que ele não preferiu se posicionar, que ele preferiu não se posicionar. Então ele está sendo muito questionado quanto a isso. Da minha parte, eu vejo o Moro, hoje ele é sim um empregado, ele é funcionário do presidente Jair Bolsonaro, ele trabalha no governo, ele tem a sua responsabilidade dentro do governo e é óbvio que ele não vai fazer críticas ao próprio governo de maneira pública, isso era mais do que esperado. Agora, a gente tem que lembrar também que os últimos ministros da Justiça também não fariam diferente, muito pelo contrário, e isso era o que a gente criticava muito deles. Porque a maioria dos últimos ministros da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso, todos os petistas aí que tiveram, né, desde a época do Renan Calheiros já ocupou o mesmo lugar que Moro, eles serviam simplesmente como uma espécie de advogado-geral da União. Né? Todos os casos que aconteciam, ia lá o ministro da Justiça para defender o governo, para passar o seu paninho ali, para dizer que não era bem assim.
E é isso que a gente criticava, e é isso que a gente não quer ver na atuação do ministro Sérgio Moro. A gente quer ver, sim, um combate forte à corrupção, né, um combate forte que ele está fazendo à criminalidade. De fato, ele tem bons números para apresentar, mas da nossa parte, a gente não vai passar pano quando vê ali o ministro da Justiça tentando defender um ou outro caso do governo. Felizmente ele se esquivou, né? Não preferiu ali dizer que estava tudo bem, como ele já disse no caso Onyx Lorenzoni lá no passado, de que ele havia se desculpado e por isso estava tudo bem. Também, como era esperado, o Moro foi questionado sobre uma possível candidatura a presidente da República em 2022. Mas nessa mesma lógica de que hoje ele é um funcionário do governo Bolsonaro, ele obviamente não iria dar uma resposta diferente da que ele deu, né? De que o candidato em 2022 é o presidente Bolsonaro, de que a probabilidade é que os ministros do Bolsonaro o apoiem para sua reeleição. Então ele já meio que descartou, mas a gente sabe que na política as coisas mudam muito rapidamente, de que o Moro hoje, como o sujeito mais popular do Brasil, mais popular que até o próprio Bolsonaro, pode vir sim a disputar a eleição em 2022, mas hoje na posição que ele está, ele não teria como dar uma resposta diferente. Bom, o saldo final da entrevista do Moro no Roda Viva foi positivo, né? A gente sabe que tem alguns pontos que ele não foi tão bem, como no caso do juiz de garantias, onde ele fica numa situação meio difícil, porque tem que apontar uma contradição que tem no governo dele ter pedido para o ponto do juiz de garantia ser vetado e ele acabou sendo sancionado, né? E agora suspenso pelo ministro Dias Toffoli, que ele defendeu a decisão de suspensão desse ponto, só que o presidente Bolsonaro simplesmente sancionou, ou seja, disse que estava ok essa parte do projeto. Então é uma contradição que fica difícil ali para o Moro, como ele é hoje, né, um funcionário do governo, fica difícil para ele apontar essa contradição que existe e está muito clara para quem assistiu o programa. Quanto aos pontos altos do Moro na entrevista, ele simplesmente vai maravilhosamente bem quando ele fala do que ele fez na Lava Jato, do trabalho que ele realizou, do fato dele ter divulgado aquele áudio do Lula, né, das questões da Marielle, que ele tentaram confrontar ele com como se ele não quisesse investigar, como se ele tivesse mudado de opinião quanto à federalização ali da investigação do crime da Marielle. Quando questionado sobre as mensagens do Intercept também, ele que já respondeu isso à exaustão, enquanto ainda era ministro, também saiu muito bem nesse quesito, não dá para negar. E o que eu considero a melhor parte, quando ele disse que assistiu o documentário da Petra, né, o Democracia em Vertigem, espero que ele também assista o Não Vai Ter Golpe, e que, né, ele ali já deu uma refutada básica no documentário de que aquele não é um documentário que tratava a corrupção como uma forma de caixa 2 ou de algum desvio para a campanha eleitoral. Não, aquilo se tratava de enriquecimento pessoal e justamente por isso as pessoas foram presas na Operação Lava Jato. O Moro fez questão de deixar isso muito claro. E para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de citar a fanfic inventada pela jornalista do Estadão, que é até uma jornalista competente, mas veio com uma fanfic ali de que ela estava indo pro Roda Viva de Uber, e o Uber disse que se decepcionou com o Moro porque o Moro tinha que ser mais técnico e menos político, mas que votaria nele para presidente. Enfim, inventou uma salada ali de fanfic que o Moro até deu risada, eu que estava assistindo também dei risada. Eu acho que não precisa contar esse tipo de historinha para fazer uma pergunta séria pro entrevistado sobre uma possível candidatura dele. Então, meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos até o próximo vídeo. Falou! Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.